Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre evolução, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a evolução ela apresenta fatos, evidências, né? Ou seja, são as provas em que a evolução ela existe. Então, o primeiro passo é entender o que é a evolução. A evolução diz que as espécies vão mudando ao longo do tempo de acordo com as suas necessidades, tá? Então, quais são esses fatos? São a diferença entre os órgãos análogos e os homólogos. Isso é muito importante, então anota o que eu vou falar. Órgãos análogos são aqueles que vão ter origem embrionária diferente, mas a sua função vai ser a mesma. De novo, órgãos análogos têm origem embrionária diferente, mas a sua função vai ser a mesma. O que é origem embrionária? Preste atenção, aí no desenho, ele compara a pata de um inseto escavador com a de um mamífero, uma topeira. Então, são origens embrionárias diferentes. Mamífero é totalmente diferente de inseto, é outra classe. Mas o que? A escavação, a pata da topeira e ali a parte do inseto, que é para escavação, vai ter a mesma, o quê? Mesma função. Então, aí é um órgão análogo. Tem origem embrionária diferente, mas vai ter uma função igual. Quer ver uma função igual? Outro exemplo de órgão análogo? A asa de um morcego com a asa da borboleta. O morcego é um mamífero, a borboleta é um inseto, mas ambos vão ter asas para o quê? Para voar. Então, é outro exemplo de órgãos análogos. Origem embrionária diferente, mas a função é a mesma. Órgãos homólogos. Nos órgãos homólogos é ao contrário. Eu vou ter a mesma origem embrionária, mas cada órgão vai ter uma função. Então, órgãos homólogos, mesma origem embrionária, mas cada órgão vai ter a sua função. Como eu mostro ali, ó, a pata, a nadadeira de um golfinho, com a asa de um morcego, ou um braço do ser humano, ou a pata dianteira de um cavalo, citei todos mamíferos. Todos vão apresentar os mesmos ossos, mesmo que tenha tamanho diferente, para fazer formação de uma estrutura diferente, mas vão ter os mesmos ossos. Então, nos órgãos homólogos, eu tenho a mesma origem embrionária, mas a função é diferente. A outra evidência da evolução são os fósseis, né? Nós podemos observar fósseis aí, como eu coloquei para vocês, ó, dos Homo sapiens, a variação dos Homo sapiens, né? De acordo com os milhões de anos foram passando. Um fóssil preso numa estrutura de pedra, por exemplo, né? Então, essas são evidências da evolução. Outra evidência é a origem embrionária, né? Como eu coloco aqui no exemplo, são os exemplos dos cordados, né? Ou dos vertebrados. Todos nós, quando embriões, a primeira coisa que é formada é a coluna vertebral. Isso é uma evidência da evolução, tá? Que todos os vertebrados, né? A primeira coisa que é desenvolvida no embrião é a coluna vertebral. E agora nós vamos conhecer um pouco dos pensadores da evolução. O primeiro foi Jean-Baptiste Lamarck, tá? Que é o precursor do lamarckismo. Lamarck observava as girafas, né? Como vocês podem ver na imagem. E a partir daí, ele desenvolveu duas teorias, né? A lei do uso e desuso, que órgãos que são muito usados se desenvolvem, e que órgãos que não são muito usados se atrofiam, não se desenvolvem. O erro do Lamarck era falar que isso passava de geração para geração muito rápido, né? Mas na verdade a lei do uso e desuso ela faz todo sentido na biologia, não como ele falava, que era de uma geração para outra. A gente sabe que isso demora anos para acontecer. Então a lei do uso e desuso fala disso. Órgãos que não são utilizados atrofiam. Órgãos que são utilizados se desenvolvem. Quer ver um exemplo de lei de uso e desuso? Nossos caninos, né? O ser humano ele não tem caninos grandes,
Mas lá no começo dos hominídeos, nós apresentávamos os caninos grandes. Por quê? O canino é um dente que é utilizado para cortar carne. Hoje, com o nosso desenvolvimento de talher, comida processada, não tem tanta necessidade dos caninos serem tão grandes. Então, o desuso dos caninos fez com que eles ficassem menores ao longo do tempo. E a lei da herança dos caracteres adquiridos ou características adquiridas, que na verdade, Lamarck não tinha nenhum conhecimento de genética ainda, né, para a época. Então, as leis dos caracteres adquiridos é justamente isso, aquela informação que passa de pai para filho. Aí eu mostro para vocês, ó, as variações do uso e do desuso, né? Os patos, eles precisam ter essa membrana em volta da pata para que ele nade. Se ele fosse andasse em terra firme, como as galinhas, não teria essa membrana. Uso e desuso. Darwinismo. Vocês devem conhecer esse Darwin aí, né? Esse Darwin tem uma história bem legal com o próximo Darwin que nós vamos falar, que é como se ele fosse literalmente um projeto de evolução, porque o Darwin é um peixe que tem pernas. Fica aí a pergunta no ar. Esse Darwin do desenho, tá, gente? Então vamos lá. Conhecendo Darwin, né? Darwin é o nosso segundo evolucionista, tá? Darwin, ele observava, diferente do Lamarck que observava girafas, ele observava esses passarinhos conhecidos como dentilhões, tá? Darwin, em suas viagens para Galápagos, ele observava que esse passarinho se apresentava em quase todas as ilhas do arquipélago, só que cada um tinha um bico diferente. E ele percebeu que esse bico era diferente porque estava ligado à alimentação. Cada bico se modificou para favorecer a alimentação em determinado local. Então, foi aí que Darwin se desenvolve a sua lei, que é a seleção natural. A seleção natural diz que o indivíduo ele tem que se adaptar ao meio para sobreviver. Como vocês podem observar nesse desenho aí, eu tenho vários coelhinhos, brancos e pardos. Para uma águia, é muito mais fácil ela ver o coelhinho branco do que o pardo. Então, o coelhinho branco, ele não passa despercebido. Esse coelhinho branco, ele pode acabar o quê? Morrendo. Então, os coelhinhos brancos vão sumindo ao longo do tempo e os pardos vão ficando. Por quê? O ambiente está selecionando quem é capaz de sobreviver ali e quem não é. E nesse caso, o coelhinho branco não é capaz. Estamos aí o caso das hemácias, né? A hemácia normal, a hemácia falciforme. A hemácia mudou ao longo do tempo para favorecer o quê? O desenvolvimento da malária. A malária é um protozoário que se desenvolve dentro da hemácia. Qual é a hemácia em formato de foice? Ela não se desenvolve. Hemácias em formato normal se desenvolve. Então, isso é um processo de seleção natural também lá no ser humano. Nós temos aí, ó, corona, né? Coronavírus, Covid. A gente tem falado de seleção natural ligado principalmente às pessoas que são assintomáticas, não têm sintomas, mas que apresentam resultado positivo, né? O que acontece? Não se sabe ainda o que será que essas pessoas têm diferente em sua carga genética que favorece que, mesmo tendo coronavírus, elas não apresentem sintomas, mas e fiquem bem. Então é isso. Aguardo as dúvidas de vocês.